Queria dizer bom dia, queria dizer que é uma alegria estar nesse evento e queria agradecer pelo convite e pela presença de quem eu ainda não conheço, é um prazer tê-los, e pelo Marcos Teles, nosso amigo de muitos anos. Muito bem, eu vim partilhar uma experiência real do cotidiano da escola com inovação, porque inovação é uma delícia, está cheio de stand aqui, nos dizendo coisas incríveis. Esse é o título, a construção coletiva de um currículo de tecnologia e inovação, múltiplas vozes e saberes, doutora Zilda Kessel. Mas eu vim, na verdade, quando eu comecei a pensar sobre falar com vocês, eu descobri que a minha fala é o seguinte, é isso aqui. Uma escola, 3 causos e 5 conclusões. Porque a vida real na escola ela é um pouco diferente do que o nome pomposo que a gente coloca nas palestras e os nossos títulos de doutora. A vida real na escola nem sempre é simples e inovar na escola também nem sempre é simples. Portanto, eu escolhi 3 causos reais da vida real do cotidiano da escola. Eu queria contar para vocês que, quando eu penso em inovação e soluções, me aparece essa imagem, porque quem está na escola e quem trabalha com tecnologia recebe muitos convites e muitas menções e muitas... tocam na nossa porta a gente vendendo todo tipo de inovação e todo tipo de solução. E seria uma delícia se a gente, na escola, de fato, abrisse a porta às inovações e às soluções, pulassem para dentro sem nenhuma dificuldade. A vida real é muito diferente dessa. E, por isso, eu escolhi 3 causos que eu vou contar para vocês. O primeiro deles dizia o seguinte problema: fazer os professores trabalharem colaborativamente. Parece óbvio, mas não é óbvio. Eu cheguei numa escola que começou há 10 anos atrás com 16 alunos, hoje tem 900. Quem é professor de escola básica aqui sabe que existe uma coisa dramática que é produzir relatórios. Alguém aqui está na escola básica? Na época de relatórios, as professoras choram, surtam, tem chilique. E a gente tinha a seguinte situação: 8 professores escrevendo um relatório em 2 línguas, 2 revisores, 2 coordenadores e um diretor, 2 impressões. E essas pessoas trabalhavam por e-mail. Cada um escrevia um pedacinho e mandava para o próximo. Isso significava cerca de 1000 e-mails por relatório, mais um monte de gente, um monte de erro e um monte de chilique. E aí a primeira coisa que eu tive que resolver é assim, como é que faz esses professores trabalharem colaborativamente? Qual é a solução que a gente encontrou? O aplicativo. Pô, Google Drive é a coisa mais simples do mundo. O meu primeiro caso é de Google Drive, porque ele é muito simples. E a gente resolveu fazer o seguinte: vamos colocar esses relatórios num Drive, todo mundo vai poder trabalhar ao mesmo tempo, e a gente tira o cara que coordena todos os e-mails e cria uma planilha que cada um que fizer um pedacinho avisa que fez. Isso se chama autorregulação, quer dizer, tiramos uma pessoa e botamos todo mundo para trabalhar junto nos mesmos documentos, e preenchendo uma planilha dizendo assim, essa legenda os professores construíram, quando eles estão fazendo, quando eles tinham um problema ou quando o relatório estava parado. E assim a gente deu o primeiro passo de trabalho colaborativo, que foi colocar todo mundo trabalhando junto. Eu só vou contar uma anedota, que é o seguinte: a primeira vez que a gente introduziu isso para os professores, e vocês sabem que Drive não precisa salvar, ele se salva automaticamente, uma pessoa dizia assim, eu duvido, eu estou com medo, eu vou perder tudo. Eu falei, então segura na minha mão e fecha o arquivo, você vai ver que ele não vai sumir. E assim a gente deu o primeiro passo de trabalho colaborativo. Parece super pouco, mas não é, porque essa primeira experiência mostrou para os professores que as crianças também podem se autorregular e trabalhar colaborativamente, os aplicativos podem ajudar, mas a gente precisa de parceria, precisa todo mundo entrar junto. E eu queria dizer a vocês que toda noite eu fazia um backup na minha casa, porque eu não podia correr o risco de perder essa tralha toda. E eu não podia correr o risco de errar na primeira vez. Então, esse foi o meu primeiro causo, e eu queria dizer a vocês que funciona. A gente saiu do mundo do e-mail, tirou uma pessoa que controlava todo mundo, e quero dizer que as pessoas, quando perdem esse poder de controle, elas ficam nervosas também, mas a gente conseguiu, e a gente deu um passo, e toda a escola passou a trabalhar colaborativamente. Hoje a gente consegue fazer isso com criança de 7 anos. Quer dizer, mas primeiro precisava fazer os professores acreditarem que é possível. Então, acabou-se o primeiro caos, eu vou para o segundo.
Meu segundo causo era o seguinte: se dizia, olha, essas crianças são nativos digitais, eles já nascem no berço com tablet. Mentira. Eu trabalho numa escola que tem um currículo internacional e no 5º ano, quando as crianças têm 10 anos, eles têm que fazer uma exhibition. Eles passam 4 meses pesquisando e fazem uma grande apresentação para todo mundo. E quando esses meninos de 10 anos chegaram nesse tal 5º ano, a gente descobriu que eles não eram nativos digitais, talvez eles fossem órfãos digitais, porque certas competências mínimas, abrir, guardar, colaborar, fazer apresentação, fazer vídeo, editar, e tudo eles não sabiam. E a ideia é assim, mas 5 na minha sala sabem. Não adianta, você tem 24, todo mundo tem que fazer. E o que a gente fez? A gente começou a pensar num currículo de EdTech, só que a gente não sabia nem o que as crianças sabiam, nem o que elas precisavam saber, nem o que os adultos sabiam. E qual foi a solução que a gente encontrou? Investigação. Eu fiz uma primeira investigação perguntando o seguinte aos professores. Porque os professores diziam assim, olha, como é que o menino chega aqui no 4º ano e ele não sabe fazer não sei qual, tal coisa? Eu digo assim, escuta, mas alguém, escuta aqui, alguém ensinou para ele no 3º? Se ele não sabe no 3º, chega no 4º, não sabe. E eu fiz uma pesquisa perguntando o seguinte aos professores, o que você acha que os seus alunos deviam saber quando chegam na sua série? E o que você acha que você podia ensinar? E disso saiu uma primeira trilha de aprendizagem do que as crianças precisavam aprender. Mas eu perguntei isso aos próprios professores, portanto, eles tiveram que se relacionar com isso. E eu fiz outra pergunta para eles. O que você já faz e o que você gostaria de fazer? Essa imagem aqui é da minha parede e eu fui construindo o que os professores já faziam e o que eles gostariam de saber fazer com os alunos, eles não sabiam. E isso saiu uma segunda trilha de aprendizagem, que era o que a gente podia ensinar para todo mundo e o que a gente podia pedir aos professores que ensinassem, porque eles sabiam uma porção de coisa. E chamei uma pessoa externa para me ajudar a ler isso. Estou encontrando a minha amiga Mirta aí fazendo uma foto. E assim nasceu um currículo de EdTech, e assim eu contratei uma equipe, o ano passado a gente começou a implantar. Então, quero dizer a vocês que quem vem de currículo pronto e diz assim, a gente põe o currículo na sua escola, não põe. Por quê? Ou a gente entra junto, ou muito dificilmente a gente consegue implantar. E aí a gente começou a implantar o ano passado, e também começou a ver que a escola vivia modas. Por exemplo, vamos fazer e-book. Quem quer fazer e-book? Estava isso previsto para um 2º ano. Mas aí a gente descobre que todo mundo quer fazer. Então, a gente também inverte as nossas escolhas em função do que a gente encontra. E, sobretudo, a gente validou com os professores as escolhas. Ou seja, se você acha que você pode ensinar, como é que nós vamos ensinar isso? E assim a gente vem construindo um currículo. Não é o melhor, mas verdadeiramente é um currículo que é nosso, a gente sabe o que é necessário ensinar. Então, hoje, a gente acho que está saindo da orfandade digital e ensinando todo mundo. O meu terceiro desafio foi um tal de uma implantação de espaço maker. Cada ano aqui na BET a gente tem as grandes modas. E eu posso dizer, teve um ano aí que eu encontrei uma amiga e falou assim, nossa, esse ano só se vende aplicativo de controle de entrada e de saída. Teve um ano que a gente entrou aqui, só tinha competências socioemocionais. Todo mundo estava vendendo competência socioemocional. E a gente pode dizer que esse negócio de maker é a bola da vez. É ótimo, é necessário. O que a gente tem que entender é que as modas entram e saem da escola. Então, é necessário que a gente construa uma ideia que vá além das modas, porque senão elas entram e saem. E aí, eu tinha o seguinte desafio. Se eu vou construir um projeto maker na minha escola, esse projeto tem que dialogar com o currículo que eu tenho. Eu trabalho numa escola IB. A IB é um currículo internacional que trabalha com unidade de investigação. Não sei se dá para ver aqui, mas a gente tem grandes questões que é quem sou eu, onde estou em espaço e tempo, como o mundo anda. E, para cada ano, tem uma grande pergunta. Quer dizer, onde estou em espaço e tempo, para os pequenos é entender a respeito de si mesmo. Para os maiores é entender as grandes navegações. Para os outros é entender as migrações. Então, eu precisava de um currículo maker que pudesse conversar com as grandes questões do meu currículo, porque, senão, eu só coloco uma caixa de novidades. Eu tenho uma amiga que fala de vitrine de novidades, mas, de fato, isso não conversaria com o meu currículo. E a gente teve um trabalho imenso de entender o seguinte. Primeiro,
que o nosso currículo de inovação precisava dialogar com as nossas disciplinas no Fund 2 e com o nosso currículo de internacional no Fund 1. A gente se debruçou sobre isso e decidiu o seguinte: primeiro, que a gente não dava conta de fazer sozinho, a gente precisava de um parceiro. Mas que parceiro é esse? Depois, que a gente precisava de um parceiro flexível. E aí eu fui investigar de novo. Eu comecei a ver possíveis parceiros de espaços makers, educação criativa, e pedi a eles o seguinte: me mostra o seu currículo e me leva nas escolas em que você já atua, que eu quero ver como você atua lá. E um dos descritores para minha escolha foi encontrar o mesmo parceiro em escolas diferentes que flexibilizou a sua relação com o currículo local. Quer dizer, eu queria... E uma das escolhas foi essa. Quando eu encontrei um parceiro que, em cada escola, ele conversava com o currículo local, ele podia conversar comigo. E eu escolhi um parceiro nessa perspectiva, e a gente construiu um parceiro da escola, da Beacon, que é parecido com muitos, mas não é igual a nenhum. E a gente chegou numa solução... Eu estou implantando isso desde fevereiro. Então, de repente, eu comecei a assinar compras de cano, parafuso, etc., coisa que eu nunca tinha feito, isso é o visível, mas eu consegui construir um currículo com parceria externa, mas que é um currículo que é meu e funciona na minha escola. E o que eu aprendi de todos esses 3 causos? Eu cheguei em 5 conclusões que eu vou dizer para vocês quais são. Primeiro, que a experiência que a gente tem conta. Cada inovação não joga fora tudo que a gente construiu. A gente sabe algumas coisas, não sabe outras, mas algumas a gente sabe. Eu tenho 2 minutos, mas eu queria contar. Quando apareceram os tablets, eu comprei um e comecei a cutucar. Aí um filho meu falou: mãe, como é que você pode estar tão ignorante? Você é consultora disso. Eu falei: me dá 72 horas, porque eu já vi os sistemas mudarem 5 vezes, e alguma competência eu tenho de lidar com a mudança. Eu vou entender como esse negócio funciona. Verdade. Então, a nossa experiência conta, número 1. Número 2, nós somos pesquisadores. Quando a gente tem uma questão, a gente vai e pesquisa. Pesquisa como as crianças veem, como os professores sabem, o que a gente já sabe, etc. Depois, as soluções articulam saberes dos educadores, dos alunos e dos parceiros. A gente tem que juntar todo mundo. Ninguém tem a solução para a sua escola que desconheça a experiência da sua escola. E depois, é preciso dar voz ao coletivo. E dar voz não significa só dizer o que quer nem o que sabe, mas o dizer o que sonha e o que não sabe. A gente constrói o nosso projeto nessa perspectiva também. E, finalmente, eu acho que a grande conclusão, que é a minha, é a seguinte: a inovação ela é construída na escola e ela não é construída para a escola. Isso significa que qualquer projeto de inovação, ele diz respeito a um trabalho nosso de nos debruçarmos, pesquisarmos e encontrarmos as nossas soluções. Ninguém encontra ela sozinha. Mas, por outro lado, ninguém, como eu mostrei lá no primeiro slide, pode aparecer com uma mala de inovações, uma mala de soluções, e isso resolve o problema da nossa escola. O problema da nossa escola é resolvido no nosso cotidiano. Então, eu queria agradecer a competência, a paciência e me colocar à disposição, porque, além desses 3 casos e dessas 5 conclusões, eu tenho mais um monte de outros casos e, com imensa alegria, a gente partilha não só as nossas soluções, mas os nossos problemas. Queria agradecer a todo mundo a presença. Eu tenho 39 segundos para perguntas.